A história tem como palco a província mais ao sul do país, Cunene, mais exatamente no município da Cama. Esta metros por terra batida. Não há maneira. Está quer fazer o quê? Se esse é o controle, é só o Encontrava-se também há 8 ou 9 anos. Isto tudo era bem conservado mesmo. Estava mesmo bem organizado. Tínhamos água, tínhamos tudo, todas as condições. Mas agora durante esse tempo, está mesmo em falência. Divertia-se muito aqui. Sim, muito mesmo. Aqui nem um negro, aqui nem já não deveria vir aqui no refeitório. Só era mesmo o refeitório do branco nessa parte do ar. O resto, nós, os chassis trabalhadores, lá embaixo no C, ou ali no B também era o responsável do grupo. Mas por que esta divisão? Sim. Sempre que não há dinheiro. Da cozinha e sou encarregado Ana Raimundo conta
Tem saudades desse tempo? Tenho. Tenho, muito mesmo. Tenho. Agora sim, vamos conhecer a Pecos como indústria. E aqui está, um imponente matadouro, equipado, mas que se encontra num estado moribundo. O tempo que eu entrei aqui nessa empresa, a empresa estava a produzir conforme e depois tinha salários em dia. Mas depois dos 3 anos a empresa começou a falecer, ora trabalha, ora não trabalha, até que chegamos a esta fase de acumularmos meses, ora até anos sem salário. Pronto, é um momento sem sucesso nenhum. Bom, sobre a realidade da Pecos, cá a realidade não vai nada a um bom ritmo moral dos trabalhadores, visto que nós estamos cá, digo que estamos cá todos abandonados, coletivo de trabalhadores. Desde então que nós estamos sem os contactos diretos com os patrões, já vamos a caminho de 3 anos, estamos desde 2017, que os patrões não venham para cá conosco conversar devidamente conosco do que se passa com a empresa, do que não se passa com a empresa, e o coletivo de trabalhadores está assim inocente. A criação do matadouro Pecos na região sul do país, que compreende as províncias do Namibe, Huila e Cunene, tinha um propósito estratégico: assegurar a cota significativa da carne bovina por via da produção local. Negócio da não existindo, eu sei que nós temos aqui muitos matadores que funcionam, alguns dos grandes problemas. A TVzinho sabe que fala-se também da importação de algum gado que vinha da Namíbia.
mais uma razão para dizer que no momento em que está em crise, em que muitas empresas estão a falir, eu não sei se o Estado tem condições de importar gado naquelas quantidades para poder fazer funcionar um matadouro, né? Eu acho que a economia deve estar ao serviço dos cidadãos, não os cidadãos ao serviço da economia. A mesma razão passa-se com a fábrica, né? A fábrica deve cumprir um propósito social, ela não deve funcionar só porque tem que funcionar, né? Porque alguém fez um investimento e ela tem que funcionar. Não, eu acho que as regras do mercado são muito claras. Enquanto houver clientes, enquanto houver demanda por aquele tipo de produtos, enquanto houver viabilidade econômica, aquilo vai funcionar, né? Eu quero mais bem pensar que a falência daquele investimento tem a ver com o facto de que ele não é, em termos práticos, relevante ou não é uma prioridade, quer para os seus fornecedores, quer para o mercado de consumidores da região. Reza a história que este matadouro foi construído em 1995 e começou a funcionar em pleno em 1997. Registra-se que diariamente abatia-se 150 cabeças de gado, entre caprino, suíno e bovinos. Passados esses anos, o matadouro encontra-se num estado de abandono. Daqui só resta saudades e vestígios. Mas informação atualizada, chegada à redação da TV Zimbo antes do fecho desta reportagem, dá conta que, afinal, a Pecos tinha uma capacidade de abate de 300 cabeças de gado bovino por dia, divididos por 2 turnos, diurno e noturno. Era considerado, na altura, o terceiro maior matadouro de África. Eu imagino desde 96 até agora, se aquilo tivesse funcionado àquele ritmo, ou pelo menos a 70% ou 80% da sua capacidade instalada, não sei quanto de efetivo bovino teríamos na região. Estamos a falar da região sul, aí estamos a falar da Huila, Namibe, Cunene, uma zona onde há essa cultura de criação de gado em grande escala. Sim, mas é importante dizer que se imaginemos que haja muita concentração de gado no Namibe e tal, nós temos problemas sérios de transporte, de fazer chegar o efetivo do bovino até o matadouro. Um boi vivo da Pecos tinha que ter pelo menos um pouco mais de 360 kg, que dava a rentabilidade da carne limpa de 45,80% da carne de primeira, de segunda e de terceira qualidade. A taxa de rejeição era de 0,5%. Como é que funcionava aqui a cadeia de produção da Pecos? Primeiramente, o gado é sensibilizado no parque, então passa todo dia no curral, sem sair, sem comer. No período da tarde, e sai no parque, entra ou venham nas abegoarias, posto nas abegoarias, é dado a água, só bebe água sem comer, e passam ali toda a noite a repousar. Dia seguinte são abatidos. Entra por um na caixa, então é abatido, e a parte de dentro, assim que chega lá dentro, então o veterinário começam a inspecionar as carnes. Por cada ano, a Pecos faturava aproximadamente 26 a 30 milhões de dólares com a venda de carne, sendo que, na altura, o preço do quilo de carne valia de acordo com a qualidade. Carne de primeira, de segunda e de terceira. Se a ideia é fazer vincar o slogan "O que é nacional é bom" e nós gostamos, vamos também lembrar que só em 2019 o país gastou 860 milhões de dólares para importar 115 toneladas de carne e seus derivados. Não, isto pode ser uma análise simplista. Vamos pensar o seguinte, vamos supor isto, todos os angolanos que fazem negócios têm que ver.
Eu acho que os investimentos devem surgir de uma necessidade, né? Vamos supor que havia necessidade. Qual foi o estudo de viabilidade econômica? O estudo de viabilidade econômica devia dizer se aquele era o tipo de investimento mais adequado e também se a nível dos estudos com algum impacto social ou os estudos da caracterização sociológica da região deveriam poder indicar ao investidor se era o mais adequado fazer aquele investimento. Se nós partimos do princípio que com maior ou menor dificuldade há criadores de gado que vivem lá, com maior ou menor dificuldade, se formos os matadouros aqui da região de Luanda, a gente que compra gado e gado vindo da carne vinda daquela região, o que é que se está a passar, né? Provavelmente o investimento não foi dimensionado para que pudesse ser sustentável. Luanda era o maior mercado de consumo da marca Pecos. A carne era transportada por via aérea através de voos militares a partir do aeródromo da Cama, reabilitado com esse propósito. Forças Armadas Angolanas, Polícia Nacional, Impor África, Hipermercado Jumbo. E já no final, antes de encerrar as portas, o hipermercado Quero estão entre os principais destinatários da carne produzida pela Pecos. Era consumida em Luanda, na Socolili. Muitos dos empresários, muitos investidores decidem apostar, embarcar em aventuras empresariais e quando o seu investimento tem uma dificuldade de avançar, própria das dificuldades de Angola, não é fácil fazer negócios em Angola, olham para o Estado e querem que o Estado salve estas empresas, né? Eu acho que o Estado não pode deixar de ser Estado-providência para as pessoas e passar a ser para os empresários. Então tem que se analisar, eu acho que é importante que se analise quais foram as razões que estiveram na base da empresa encontrar-se naquela situação, né? Se tanto se propagou que tinha os melhores equipamentos, eu lembro-me daquelas visões que era dos maiores matadouros da África e da região, então por que ele não é rentável? Se calhar deverá ter havido uma falha na concessão inicial do projeto, portanto os seus acionistas só têm que arcar com esta consequência, se foi esta a razão. É um investimento que está aí parado, que se fazer uma investigação poderá se aferir de facto quais foram as motivações para abandonar, porque todo empresário quer ver a sua empresa continuar. Quando o indivíduo abandona, levanta uma série de suspeição. Por que abandonou? Será que há alguma anomalia? Por cada ano eram abatidas mais de 39.600 bois por turno. Para além da carne em si, aproveitava-se também outros derivados como a pele, sebo e os cálculos renais e outros. Esta é uma das câmaras frigoríficas, onde se armazenavam as carcaças, mas atualmente se tornou o habitat dos morcegos. Dois assuntos servem de foco desta reportagem especial Pecos, a dívida de um matador. São mais de 130 funcionários que estão há mais de 2 anos sem ver a cor do seu salário e outros subsídios. Alexandre Paulino é dos funcionários mais antigos da Pecos. Alexandre Paulino, trabalha aqui há quanto tempo? Trabalho cá há 22 anos. Estou cá de dia 17 de fevereiro de 1997. Já o senhor Fernando é funcionário da Pecos há 13 anos. 3 de sucesso. Por que é que está a continuar? Insiste em ficar aqui? Pronto, estou aqui a insistir porque mais tempo na empresa, sem um bom dinheiro e pelo menos sem contactos com os proprietários dessa empresa, esperei que eles viessem atualizarem o pessoal realmente o que se passa com a empresa e as próprias entidades patronais. Tenham aquilo que se dá a um trabalhador que pertence a uma determinada empresa e quando sai, há regras próprias por se seguir. Indemnização. Indemnização. Mas nós fomos abandonados nessa empresa. Todo o trabalho que é prestado ou serviço melhor
no âmbito da relação jurídico-laboral, pressupõe uma remuneração. Do ponto de vista jurídico, o salário surge evidentemente como uma contraprestação da entidade empregadora face a um trabalho efetivamente prestado pelo trabalhador. Quem é o patrão? Bom, e geralmente isso tem muitos patrões, mas o patrão que está mais em frente nesse preciso momento é o senhor engenheiro Paulo Cassoma. Pouco ou quase nada se sabe sobre a origem dos fundos da criação do Matadouro Pecos. Houve-se aí que há muitas empresas privadas que pagavam salário com os recursos do Estado. E hoje, como um certo braço de ferro por parte do Estado ou por parte do Executivo, tanto eles veem essa rasca, muitos abandonam, como situação do género, abandonam, enfim, mas é importante que o Estado prossiga este interesse, vá atrás para aferir-se de facto esse património. Também é um daqueles constituído com o erário público. Vamos perceber como esses acionistas entraram para este negócio. A Pecos é um negócio que teve início no dia 17 de fevereiro de 1997. Foi criado por dois cidadãos portugueses, José Em 2008, quer Carlos Lage, quer José Récio venderam 80% das suas ações a Paulo Cassoma, tendo à testa a sua filha Canda Cassoma. Esta, por sua vez, negocia 40% a Silvestre Tulumba. Outros 20% foram adquiridos por Pedro Mutinde, que depois ofereceu 10% ao malogrado Kundi Payama. A TV Zim contactou 3 dos 4 acionistas, tirando aqui o malogrado Kundi Payama. Pedro Mutinde, por telemóvel, disse que nada tem a ver com este problema, até porque não beneficiou nada com o projeto Matadouro Pecos. Já Silvestre Tulumba, em princípio, garantiu dar a cara para se defender, mas na hora da verdade, declinou. Canda Cassoma. Uma obrigação legal e se não fosse uma obrigação moral e ética, né? Portanto, eu tenho compromissos, eu assinei acordos com determinadas pessoas, entendo que estou impossibilitado de fazer, mas por respeito a estas pessoas que um dia foram meus colaboradores, que acreditaram no meu projeto e serviram, muitos deles que se calhar serviram a empresa, deram o melhor de si, eu acho que por uma questão de respeito muito mal. Esperei que eles viessem
podem demandar também uma ação contra os. Antes do fecho desta reportagem, pelo grupo Tecnocar. Após negociação com o representante legal dos trabalhadores, chegou-se já a acordo quanto ao pagamento dos salários, estando agora os advogados de ambas as partes a ultimar os acordos. Dizer que nunca foi falta de vontade, mas sim muita dificuldade financeira para o fazer. Contudo, hoje esta situação foi ultrapassada, estando já disponível o valor integral para o efeito, e acreditamos que até o final deste mês todos os trabalhadores terão os valores devidos em suas contas bancárias. O Estado tem mecanismo para chegar a essas pessoas. Nós vemos isso em função de vários processos de recuperação de ativos do Estado que tem estado em curso. Portanto, é mais do que evidente que existem recursos e mecanismos para chegar até estes protagonistas. E é isso que se pede para o bem do país e para o bem também destes trabalhadores. Esses protagonistas, Dr. Chitunda, trata-se aqui de figuras políticas e empresariais de alto gabarito. Pronto, aqui aplica-se a máxima de que a lei é para todos. Não importa o extrato social ou a posição política, pese embora que de um lado também belisca um pouco a imagem a imagem dos nossos gestores públicos, passa aqui, ou dos nossos políticos, podemos aqui dizer. Kanda Kassoma é o nome mais sonante nesta saga. A dívida com os trabalhadores ronda em mais de 80 milhões de kwanzas. Outro agravante, a Pecos não pagava impostos, assim como a segurança social. Quanto à falta de pagamentos aos impostos ao INSS, tenho a dizer o seguinte. A quando a entrada da FSG no capital social da Pecos, a mesma já registrava um passivo com a Segurança Social. Passivo este que, depois de várias negociações com o INSS, chegou-se a um plano de pagamentos que está agora em cumprimento. Temos 24 meses de salário em atraso. Por além desses 24 meses em atraso, temos ainda algumas contas que a direção da empresa que deve aos trabalhadores, visto dos anos a partir de 2011 até 2015, é isso? Até 2016. Este dinheiro estava em dívida. Nós já tivemos vários tipos de problemas dentro da empresa. Fomos surgir até a Procuradoria Provincial do Cunene. A primeira vez introduziu-se os documentos lá dentro. Depois vinha dar uma solução em que a empresa não havia pagado por completo as dívidas dos trabalhadores. Uma metade do dinheiro e pouco pagar mais tarde, mas de acordo com o nível de produção que a gente faz. Quando mais tempo passou, porque ali houve trabalhadores que perguntaram, perante a dívida que existe na empresa, queríamos saber quando é que a doutora vai pagar e quantos meses. Disse não, vou trabalhar com pessoas de recursos humanos para vermos são quantos meses e que verba teremos só para podermos diminuir a conta. Mas farei isto amanhã com essas entidades que trabalham nas finanças. Tá bem, esperamos. Ela foi dormir numa outra fazenda. Dia seguinte esperamos que ela viesse a dizer quantos meses se pagaria. Fomos ouvir porque a Kanda foi, mas a Kanda foi como? Deixou
qual é a esperança? Não, mas ela disse que depois com os homens de recursos humanos ele vai colaborar e vai ver o que vai poder fazer. Pronto, a partir dali a Canda nunca mais lhe vimos, nem nunca vimos o que ela prometeu perante o pessoal. A dívida da Pecos não se limita apenas com os funcionários. Alguns fornecedores também. A TV Zimbo teve acesso a 2 faturas de 2 fornecedores que aguardam por pagamentos. José Nelito, que espera receber 5 milhões de kwanzas, e Joaquim Chipuapua, com mais de 2 milhões de kwanzas por receber. Atendendo o valor, é de facto uma soma avultada, mas desaconselhar a posição da acionista maioritária, que a posição mais correta não é esta, que por mais que se duvide às vezes da justiça, mas a justiça existe e nós hoje estamos a ver que grandes figuras estão a ser transportadas às barras do tribunal, portanto isso não é impossível, tenho certeza que o tribunal há de solucionar, não é só pede-se aqui que se obedeça então ou se aplica o princípio da celeridade processual. Dado que não adianta para nada, para mim, por exemplo, intentar uma ação que venha durar 50 anos e depois decidir. Aqui contrariar a ideia de que a justiça tarda, mas chega. O primeiro processo iniciou em outubro de 2016. Em 2017, em fevereiro de 2017, pagou-se lá uma parte no total da conta que a empresa nos devia. Então ali entrou uma política. Olha, segundo o plano que os donos dessa empresa têm, a dívida que vos Tudo passou mesmo de tentativa. A pessoa que representa essa administração dessa empresa, que é a doutora Canda Kassoma, que é a filha do senhor engenheiro Antônio Paulo Kassoma, esteve cá e reuniu com o pessoal, dizendo assim: bom, eu vim me inteirar nas dificuldades que se passam nessa empresa e convosco, e eu sinceramente, apesar de eu ter andado fora, mas conheço perfeitamente o que nessa empresa acontece, qual é o sofrimento, a vida que vocês levam. Mas pronto. Para me inteirar totalmente nas dificuldades que afetam a empresa. Isso aconteceu?
Mas isso não aconteceu. Que é o direito das pessoas que, na boa fé, assinaram um contrato de trabalho, esperam ver satisfeito os seus direitos, portanto, eles trabalharam, merecem o salário. Seria importante, ainda que não queiram vir a público os seus acionistas explicar o que se passou, pelo menos têm a obrigação de reunir com os seus funcionários, com aquelas mesmo baixa, porque nós começamos a bater 50, 70 a 80 cabeças por dia. Olhando para essa infraestrutura, o que é que vem na mente? Isto agora, para conosco, do jeito que se vê essa estrutura, isto ficou praticamente, para aqueles que não conhecem, pensam ter um sonho para um dia vir conhecer essa empresa. E para os que o conheceram, é uma pena, do jeito que se encontra. Porque é numa província desta, província do Cunene, sendo a primeira indústria e a única indústria dentro da província do Cunene, que não deve estar falhada. Isto é por falta de cooperação com os patrões e com o governo provincial. Que esses homens também deveriam fazer parte, procurar saber do que se passa com os trabalhadores e com o patrão, visto que esse é um grande apostal dentro do país e dentro da província. Tem saudades? Sinto muita saudade por isso, mas do jeito que isso se encontra, já não tem. Palavra de conforto. Que os trabalhadores Na última questão, na última fase, quando temos uma outra carrinha que está lá, é uma Isuzu, ela mandou outra equipa para vir buscar. Até tiveram que nos levar na polícia. Disse, vai lá, vai a polícia, leva os homens na polícia para se tirar essa carrinha à força. Mas nós insistimos até que a carrinha não foi. Quer dizer que há mesmo litígio aqui? É isso, há mesmo, certeza. Mandou alguém e disse, olha, se eles brincarem comigo, eu mando ali a polícia do meu pai para vir tirar esse carro. No meio deste conflito, um desejo sagrado dos funcionários: ver a indústria funcionar. Mas há quem não mais acredita na revitalização desta que chamam de elefante branco. Nada. Não tem nada mesmo. Está mal mesmo, chefe. Deve nos ajudar e nos levantar mais, porque nós ainda estamos muito enterrados no chão. Tudo já está na mão
da justiça, é possível que vão resolver. Isso ainda dá para funcionar em pleno? Isso está As máquinas? Isso está em dia. Está em dia a funcionar. Mesmo bastava meter todo tipo de produto que é necessário, matérias-primas que é necessário para arrancar com a fábrica. Pode ser o dia de amanhã a fábrica arranca. Tendo em conta o quadro negro insolvente que se vislumbra, torna-se difícil pensar no relançamento deste projeto. Infelizmente, no ano 2018, fruto das dificuldades de acesso às divisas para a importação de gado e com as taxas de câmbio a variar vertiginosamente, a Pecos começou a ter a sua tesouraria bastante pressionada. Nesta altura, toda a carne aqui produzida era comercializada junto das grandes superfícies, que além de terem muita dificuldade para aceitar a revisão de preços por conta do câmbio, tinham prazos de pagamento muito longos. Estamos desde meados de 2019 em busca de parceiros para, em conjunto, alavancar a atividade, tendo em fevereiro de 2020 fechado acordo com o matador uruguaio que iria permitir a retoma das atividades em pleno, com investimentos em equipamento e ainda com abertura do mercado internacional para a exportação da carne angolana. Decorre agora no executivo do presidente João Lourenço um programa de recuperação de ativos. O Estado tem aí uma oportunidade de recuperar este ativo, independentemente de não saber como é que foi criado. Eu acho que temos que ser. Não se pode fazer uma confusão aqui, né? Eu acho que, como tu bem disseste, não se sabe como é que foi construída aquela empresa. Então o Estado não pode partir do princípio. Há um famoso refrão da música do Paulo Flor que diz que nem todo rico rouba, né? Não podemos partir do princípio de que aquele investimento foi conseguido com fundos retirados ilicitamente do Estado. Então não podemos partir desse princípio. Quanto à natureza da Pecos, a Pecos é um investimento totalmente privado, criado em 1997 pelo Grupo Tecnocarro, cujo capital investido, de acordo com os meus conhecimentos, foi de 18 milhões de dólares. Porque para nós não interessa quem é o dono, o que nos interessa é ver as coisas a funcionar. Nós queremos que com essas visitas que estamos a fazer para encorajar os donos e os próximos donos, seja lá como for, que volte isto a funcionar para dar um valor acrescentado com relação ao ativo da população, que é a criação do gado. Porque, repare, um monstro desse separado retira o valor retira o valor do ativo que é o gado e mata toda a circulação, digamos, diminui a circulação monetária na província e cria desemprego. Em suma mata toda a vida ativa da província, até o turismo, a hotelaria. Repare que, por exemplo, que onde estamos aqui na Cama, temos um aeroporto. O aeroporto está sem vitalidade, senão de vez em quando o uso das Forças Armadas. Com a paralisação desse matador, deixa o aeroporto sem vitalidade. Mas a Câmara estaria disponível em ter este ativo para funcionar? Não é. Ou já há alguns candidatos? Não é a vocação da Câmara. Primeiro tem que se definir, digamos, a personalidade jurídica da propriedade. Isso é da responsabilidade da Procuradoria, caso haja algum motivo de passar pela Procuradoria. E se não houver, há uma lei nova de 2020 que obriga as pessoas a serem tributadas com uma percentagem elevada que tenham propriedade que não são usadas. Mas, no entanto, é importante que a gestão seja no sentido da manutenção desse, porque mantendo esta unidade empresarial estará automaticamente a manter também os postos de emprego, a manter os que já existem e a gerar os outros também. Mas aqui é importante que se desencadeie uma investigação, um inquérito, porque muitas dessas empresas foram constituídas no âmbito do investimento privado, já que parabenizar os promotores dessa grande reportagem, que vai servir de exemplo também para outros, porque como este patrimônio, existem ainda outros patrimônios
que estão ali à volta, nos arredores do nosso país, que ninguém sabe de quem é. Os lesados dizem estar agastados com a situação e sem forças para resolver este problema. Por isso, pede a intervenção da Procuradoria-Geral da República para acompanhar o processo. Mais de 130 funcionários passaram o Natal e Ano Novo sem salário.